universo em desencanto, desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Está no ar a Rádio Universo em Desencanto Oficial. Salve a todos e salve a todas. Eu sou Josenilda Feijão, estudante de Cultura Racional de São Paulo. Estou aqui hoje muito bem acompanhada com a senhora Luzia Macieira para gravar mais um programa Mulheres Racionais da Rádio Universo em Desencanto Oficial. Dona Luzia, seja muito bem-vinda. Salve, obrigada, Josenilda. Salve tudo, salve todos, né? Salve a nossa mãe natureza. Salve. Eu estou muito feliz de estar aqui com a senhora hoje e eu faço questão de registrar o motivo. Primeiramente, a senhora é uma grande estudante de cultura racional, é mãe, é mulher e sempre nos dá a evidência, né, quando conversa, mesmo informalmente ou numa conferência, a senhora nos dá bastante evidências de que realmente estuda com profundidade a cultura racional. Falar de cultura racional para a senhora é algo muito natural. E como o Racional Superior diz, quando a gente estuda, a gente consegue falar naturalmente de cultura racional. E a senhora, todas as vezes que me dirigiu a palavra, ou que eu pude ouvi-la, eu ouvi uma mulher realmente conectada com o alto, né? E isso, consequentemente, com certeza, na realidade, é resultado do seu estudo. Eu vou começar com uma leitura que eu admiro muito, como todas as leituras do livro Universo em Desencanto, da Cultura Racional. E essa leitura, ela tem toda a relação com o grande poderio da nossa Mãe Natureza. Essa lição está no livro Amarelão, se chama Só se vence com a natureza. E eu vou ler um trecho para que depois nós possamos comentar e dar continuidade em todos os assuntos, toda a grandiosidade que envolve esse tema, que eu tenho certeza que tanto eu quanto Dona Luzia Macieira vamos trazer um pouquinho de contexto para agregar um pouquinho aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Livro Amarelão, lição Só se vence com a natureza. Eu peço licença a todos para iniciar essa grandiosa lição. Só se vence com a natureza, abre aspas, a natureza é que governa todos. A natureza faz de todos o que quer e o que entende.
Todos dependem da natureza. Todos são dominados por ela. Portanto, quem vive junto à lei da natureza, quem vive unido às leis naturais, faz de quem quer que seja o que entende. O Deus de todos é a natureza. É o sol, a lua, as estrelas, a terra, a água, os animais e os vegetais, seus feitos e o produto dessas 7 partes. Quem rege com esta lei, que é o Deus de todos, vive sempre por cima de todos, fazendo de todos aquilo que é preciso, dando a todos aquilo que merecem. E quando sabe e tem certeza que vive assim, nestas condições, pode dizer que no meio desta bicharada, ele é o chefe e faz o que entende, dando a cada um aquilo que merece. Portanto, são as leis naturais que governam todos. E é por isso que ninguém pode com a natureza, nem com quem vive unido a ela. A natureza é o Deus, e quem vive com ela passa por Deus também. É a natureza que governa tudo, e é nela que está o suposto Criador. E assim, o vivente que atinge essas alturas deve viver por este prisma e conhecer tudo, porque é dominante em tudo, e não dominado pelo tudo aparente que nada é. Portanto, em primeiro lugar, a natureza. E os que estão com ela, pois quem vence com a natureza, vence solidamente. Mas o que se vê no mundo é o inverso. Todos contra a natureza, porque somente alcançam essas virtudes os imunizados racionalmente. Quem vence com a natureza tem poderes para tudo. Resolve tudo, solidamente. As coisas necessárias e naturais. Quem vence com a natureza sobe sempre, pois a natureza tudo é, e os que dependem dela nada são. Os viventes no mundo desconhecem tudo isso e, portanto, vivem contra a natureza. Eis a razão do sofrimento do mundo, que se acabarão quando o vivente vencer com os poderes naturais dados pela imunização racional. Enquanto todos viverem contra a sua natureza, não hão de ter sossego, não poderão ser felizes, sofrerão cada vez mais e durarão menos do que teriam que durar, por serem perseguidos por tudo quanto é de ruim, por enfermidades horríveis, sempre sem sossego, preocupados, atordoados, por serem de uma natureza e não viverem com ela. Por não quererem compenetrar que a principal coisa da natureza, do vivente, é esta. É muito linda essa lição. Muito, muito mesmo. É Muito estremecedor, não é, dona Luzia? É. Chega Muito a dar uma forte. emoção para a gente quando lê, não é? É. Aí, Jacinilda, então, primeiramente, vou saudar todos os ouvintes, né? Todos os estudantes de cultura racional, ao nosso mestre Manuel Jacinto Coelho, né? Nosso racional superior, que comanda tudo e todos, né? O autor do livro Universo e Desencanto, Cultura Racional. Então, dentro dessa leitura linda e forte que você fez, o que acontece? A natureza mudou de fase em 1935. E, com isto, o pensador perdeu o direito de viver. Por quê? Se a natureza muda de fase, então já foi dada uma ordem, delegada uma ordem que entraria outra fase. E todos estavam despreparados, a humanidade despreparada, com a tal fase, que é a fase racional, a fase do raciocínio. Então, e todos têm que agora, com essa nova fase, e deixar a fase do pensamento e da imaginação que foi criada pela mãe natureza, a dona do pensamento. Então, tivemos que, a humanidade, todos nós, mudar de um polo ou outro. E isso causa impacto numa fase que todos estavam acomodados. Né? É a mesma coisa quando tira uma planta do lugar. Ela sofre, ela sente, porque ela tem vida. E tudo na natureza tem vida, sente,
fala. Então, quando mudou a fase, entrou a fase do raciocínio. Ficaram todos perdidos como estão até hoje, né? O maior crime é pensar dentro de uma fase racional, dentro da fase do raciocínio. Então, o que a natureza quer de nós? Dentro dessa vertente só se vence a força da mãe natureza. Temos que se adequar, temos que nos alinhar, temos que nos aparelhar com todas as coordenadas da nossa mãe natureza. E quem estiver fora dessa coordenação, desse alinhamento, sofre as intempéries da nossa mãe natureza. E ela quer que seus filhos sofram? Não, porque ela é mãe, ela é a nossa mãe criadora, geradora, que tem tudo para nos dar a todos os seus filhos, sem distinção de nada. A mãe que acolhe nos braços. Isso que a nossa mãe natureza faz com todos. Só que tem alguns que estão por falta do conhecimento racional, do raciocínio, que é a fase que entrou e está imperando, doa a quem doer, aquele que está na fase do pensamento ainda, são os remanescentes de lá de trás, que não estão conectados, ligados, estão sofrendo. Como? Sentem na pele a inconsciência, porque são inconscientes. Muitos sabem e não querem saber. E outros deixam os comodistas. Então, a natureza, se nós não tivermos alinhados, vamos sofrer. Porque chega numa certa altura que tudo que a natureza, ela fica revoltada, porque ela está mantendo. Mas quanto mais ela dá, quanto mais ela doa, quanto mais ela abraça, mais o inconsciente quer mais, o pensador quer mais, é insatisfeito. E nessas insatisfações, porque o pensamento ficou lá para trás e ele não andou junto com a natureza, ele ficou nessa insatisfação. E nessa insatisfação cai o vazio. E no vazio, aí vem as cobranças dessa mãe. Por quê? Ela tem que cobrar. Por que ela puxa a orelha? A hora que ela tem que ser boa, ela é. Na hora que ela tem que ser justa, ela é justa. E na hora que tem que ser carrasca, ela é carrasca. Porque ela quer que todos caminham com ela, dentro do equilíbrio. Para só assim vamos ficar equilibrados dentro dessa fase, junto com a natureza, porque a natureza é racional. Porque se a fase mudou, a natureza também mudou de comportamento. Quando muda o comportamento, tudo muda, tudo vai ficando para trás. O modernismo daquela época, as tradições, as velhas tradições arcaicas, como diz o racional superior no livro, caem por terra. Agora, as coisas que vêm caminhando, vai se modernizando, mas dentro de uma linha, de uma conduta racional. Que as coisas não acabam assim. A natureza quer que todos evoluam. E ninguém fica ninguém fica para ficar para trás. Ninguém fica para trás. Tem que andar junto com ela, não à frente dela. Aparelhados, ligados. Então, aí se muda o comportamento, ela tem que mudar. E ela vai mudar o comportamento com seus filhos. Aí a gente vai sentir na pele. Né? Aí passa nesse entreveiro todo, ela dá uma coisa, ela não quer. Isso não é para mim, eu não sou assim. Às vezes a natureza trabalha muito na sutileza das coisas. No sutil. E às vezes não, que sempre, né? Essa é a grande, eu diria, é a grande lição que ela nos dá com essa sutileza, não é? Porque a gente está tão arraigado encrelacado, melhor dizendo, encrelacado no artifício, que quando a coisa natural que vibra com a nossa mãe natureza, o que é o natural que vibra com a natureza, que está imperando, é vibrar com a natureza. Porque a gente está tão encrelacado dentro do artifício que às vezes o natural vem para a gente não sente. E a gente está correndo atrás do natural que a natureza já deu para a gente. Mas a gente tem que ser guiado pelo artifício,
O que o artifício, colocado com uma coisa natural, o artifício tem mais valor. E não é assim que a natureza quer. Tudo sem sacrifício, dentro de uma linha racional que vibra com ela, e ela quer todos para cima, vibrando, naturalmente. É verdade, E dona Maria. só se vence com a força da natureza, porque ninguém passa por cima dela. Então, Sim. quer vencer, meu filho? Então vem vencer comigo, mas dentro do respeito da conduta e obedecendo a essa mãe natureza. Porque rebeldia, teimosia não vai dar bons resultados. E a senhora falou uma grande coisa aqui, né? Qual é o maior erro, né, da humanidade em levar uma conduta contra a natureza, né? Onde a gente mais identifica isso? A gente identifica isso quando as pessoas elas agem com base na sua vontade. Elas contrariam o curso natural das coisas para agirem com base na sua vontade, porque querem isso e querem aquilo. Uma mãe, por exemplo, que vê um filho com uma namorada, um exemplo. Mas eu não quero essa namorada para o meu filho. Mas aconteceu naturalmente. Mas não é essa namorada que eu queria para o meu menino, eu queria que fosse uma mulher diferente. Não é assim? Aí a gente passa a agir com a vontade, interferir em algo que está correndo naturalmente, e aí começa a gerar a discórdia, o sofrimento, né? A insatisfação das pessoas. Por quê? Está sendo feito algo com base na vontade e não nas leis naturais. Que o racional superior diz: o que é natural é puro, é limpo, é grandioso. E aqueles que sabem esperar pelo contexto natural, pela ordem natural das coisas, vencem sempre, né? Então, as pessoas, às vezes, elas nem sabem que elas estão contra a lei da natureza com coisas tão simples, né? Por exemplo, tem ali o seu carrinho, que é um carrinho confortável, que funciona, que atende às suas necessidades. Mas a pessoa não. Ela quer se matar de trabalhar, para ela ganhar muito dinheiro, para ela ter o maior carro que existe, né? Então, tá aí uma prova de que vive de uma forma errada contra as leis naturais. Primeiro, porque está agindo com a ambição demasiada. E segundo, porque está contrariando a ordem natural das coisas, né? As pessoas lutam por seus bens materiais excessivamente. Quando a gente fala de CCD e do excesso de ambição, a gente fala das coisas que são além do que a natureza nos deu. Além do limite. Roubam para poder ter mais e mais. Outros que não têm mais onde pôr dinheiro, comprando bens estes e aquele, né? Contrariando muitas vezes um contexto, porque muitas vezes aquele recurso financeiro ele não veio naturalmente. Ele veio de um esforço demasiado, ele veio de uma conduta errada. Claro que vem naturalmente, porque muitos nasceram para ter muito mesmo. Foi a natureza que deu essa condição. A árvore que nasceu para dar maçã vai dar maçã, ela não vai dar laranja. A árvore que nasceu para dar banana, ela vai dar banana, não vai dar maçã. Por diante. E aí, por isso, existem os conflitos, as insatisfações e o aumento do sofrimento. Porque o ser humano colocou na cabeça que ele quer ser rei. E quem disse que a natureza fez ele para ser rei? Fez ele para ser um sapateiro, ou para ser um engenheiro, e não para ser um rei. Mas ele colocou na cabeça que ele tem que ser rei. Não, eu vou ser rei. Aí ele começa a lutar contra tudo e contra todos, agir da forma que lhe convém, com base nos seus interesses, na sua vontade, para conseguir o que quer. Como aquilo não é natural, ele até consegue, mas dura um tempo e depois ele perde, porque ele não nasceu para ser aquilo. Ele nasceu para ser um engenheiro e não para ser um rei. Então, esses são pequenos exemplos de que a gente, muitas vezes, deixa escapar na nossa mão
a sequência do que a natureza estabeleceu na vida de cada um, né? Então, essa é uma linha de que prova de que muitas pessoas estão contra as leis naturais. Quando a gente olha, por exemplo, para um familiar. Fulano, não queria que fosse da minha família. Quem somos nós para definir isso? Não queria que meu filho fosse casado com essa mulher, eu não queria que minha filha casasse com esse homem, minha filha merece coisa melhor, meu filho merece coisa melhor, não é assim que muitas mães falam? Com certeza. Quem somos nós para definir se esse ou aquele é bom para esse ou aquele? Não somos ninguém. A natureza é grandiosa, ela é tão mãe e tão poderosa que colocou uma pandemia, uma doença que impediu qualquer um de ter controle sobre a sua vida. São muitos detalhes que muitas vezes, se o ser humano não tem ali um pouquinho de maturidade ou não está alerta a essas percepções, a esses sinais, ele entra de gaiato. E aí ele continua agindo como na fase anterior. Eu quero ser rico, eu quero ter muitos bens, eu quero ser esse ou aquele, eu não quero que meu filho tenha relações com essa pessoa, meu filho merece muito mais, minha filha merece muito mais, como se nós pudéssemos definir e mudar o destino de cada um. Não, nós não podemos fazer isso. É um processo que a gente precisa dar consciência às pessoas, e claro, aqui a gente não é nenhuma professora, né, dona Luzia? Com certeza. Está comentando aqui uma lição muito importante do livro para contribuir e talvez fazer as pessoas pensarem um pouco, né? Quando o racional superior fala que a natureza tudo pode, a natureza tudo mantém, a natureza é quem cria, a natureza é quem gera, quem cria, quem mantém e quem tira a vida. E ele fala, né? Ai daquele que tirar a sua própria vida. Só quem define o momento deste ou daquele é a própria natureza. É a própria natureza. Ela está composta por diversos seres do nosso universo, o Sol, a Lua, as estrelas, a Terra, a água, os animais e os vegetais. Ela com todo o seu poderio. Nós somos a natureza. Nós temos um centro astrológico, planetário, tudo dentro de um corpo, e na nossa cabeça é um universo imenso. Verdade. Né? Daí a biodiversidade e a natureza forte, gritando. Não é? Então, é tão fácil a gente... E, ao mesmo tempo, para quem não se conhece, nem passou... É difícil, é difícil. Então, Josenilda, a natureza está aí falando. Se não acompanhá-la, vai ficar para trás e vai sofrer horrores. Você está vendo aí os fenômenos naturais da natureza? Cada hora, cada dia, olha o que acontece. É desastres, é isso, é aquilo, é terremoto, é maremoto, furacões, não é? E fora as doenças. Eu bato muito nessa tecla. Não mudar o comportamento, que tudo está na conduta, e porque essa conduta vai refletir no outro, se não partir de mim, de você, daquele ou daquele, se a gente não tem essa consciência, resolve. Não, vai sofrer. Então, por isso que a gente bate na tecla da nossa mãe natureza, tem que se alinhar, tem que se adequar, porque ela só se vence alinhados com a natureza. A gente tem que destrinchar. Essa palavra natureza vai muito além de que um corpo, porque a vida é energética. E aí não para só um corpo de matéria. Vai muito além. É saber ver igual o ar. Sente o ar. A gente não vê, mas a gente sente, não é? Então, a gente tem que saber o que a gente quer, ter essa consciência, e como racional mesmo ele fala, tem que estudar
a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Só assim a gente vai saber o que é essa natureza que é da gente, senão não tem como. Se a natureza é da fase racional, é da fase do raciocínio, eu vou falar com o pensador, tá. E se ele não tem, o que é que tem que fazer? Que é primordial, estudar, conhecer. A gente faz a nossa parte, a gente divulga, a gente fala, a gente tem, mas tem que partir desse princípio, estudar, ler, vai estudando, vai se desmagnetizando, vai ficar conectando com tudo e com todos, vai conectando com a natureza, isso tudo que está na volta é da natureza, é a natureza em si falando com a gente, e a gente não entende, né? Aí, esses motivos de tantas atrocidades, tantas mazelas, tantas coisas horrorosas que acontecem nesse mundo, porque as pessoas, por comodismo, ou por um motivo ou por outro, por livre-arbítrio, vontades, gostos, vaidades, não quero, não vou, não conheço. Depois fala assim, se eu soubesse, não sabia, eu não sabia, não sei. E fica assim. Então, não é hora de perder mais tempo, é estudar, reler, procurar se conhecer. Porque a natureza é Deus, e Deus é a natureza. E ninguém passa por cima da natureza, e ninguém passa por cima de Deus. Então, nós temos que ter a humildade, a convicção que só se vence com a força da natureza, porque nós somos muitos medíocres, presunçosos de saber que a natureza, né, é menos. A natureza é mais. Porque Deus é tão benevolente, o racional superior, ele deixou esse livro, essa relíquia, essa obra inédita, porque você pode ler, reler, e quando você relê, você tem alguma coisa que bateu. É inédito, é uma obra que não sai de moda. E a natureza também não, nada é obsoleto, nada é retrô. Como diz a moda vai e volta em moda retrô. Não, a natureza não retrocede. A natureza não anda para trás, ela é de evolução e ação e função, só caminhando para frente. Ela não quer que ninguém retrocede, ela quer e se retroceder, vai sofrer. Exatamente. E vai sofrer. Exatamente, dona Luzia. Olha, a senhora fez aí uma visão geral, um panorama, trouxe um panorama geral sobre tantos aspectos que faz qualquer um de nós, até a mim, parar e pensar assim, nossa, quanta informação, eu diria, forte, maravilhosa, que estão vindo do nosso conhecimento, dos livros de cultura racional, que a senhora está trazendo à tona aqui, e eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai ouvir, vai se identificar, vai parar, vai pensar e vai analisar muita coisa. Mas não para por aqui. Vamos chamar uma música linda, uma música racional, e a gente volta na sequência. Natureza, dona da minha vida, o meu maior desejo era saber o porquê fizeste a minha vida, sendo tu, natureza, a dona de tudo e de todos. Foi você que me gerou. Você que me mantém, é você a dona de todo sentimento. Por isso me oriente em pensamento, o meu comportamento, o meu procedimento.
respeitar e obedecer você. Quero seguir sua orientação, natureza, natureza, natureza. Porque foi você que me gerou, foi você que me criou, é você que me mantém, é você, dona de todo sentimento. Por isso me oriente em pensamento, o meu comportamento, o meu procedimento, para eu saber como viver. Quero ser grata a você. Quero respeitar e obedecer você. Quero seguir sua orientação, natureza, natureza, natureza. Natureza. Olá, voltamos! Gostaram dessa música? Maravilhosa, né? Uma letra linda que faz a gente sentir. E estamos aqui novamente, eu, Josenilda Feijão, Dona Luzia Macieira, falando sobre a nossa mãe natureza. Então, já lemos um pouquinho sobre a lição Só se vence com a natureza, corremos sobre ela. E agora eu vou ler uma outra lição, que é muito forte também. O nome da lição é Todos no Mundo Fora do Natural. Abre aspas. Tudo isso é condenado pelo astral. Como condenados são todos aqueles que adotam o mal com persistência. Quando se fala nas coisas naturais, vocês a consideram como um grande erro, ao mesmo tempo que, sendo os errados, dizem estar certos. Com a natureza, ninguém pode. O natural vence sempre, porque o natural vive com a natureza. E não existe nada mais poderoso do que ela. Protestam as coisas naturais e quem assim procede, protesta a sua própria felicidade. Quem assim procede, condena a sua felicidade. Quem assim procede é mais do que condenado por si mesmo. E assim vivem os infantes numa avalanche de erros, sofrendo as consequências dessas órbitas e flâmulas, por pensarem e dizerem que quem está certo está errado, e quem está errado está certo. Quem se baseia pelas coisas naturais da natureza, dizem que está errado, e quem está fora dela, dizem que está certo. Quem se baseia nesta civilização, nesta educação, neste meio onde tudo é aparência e nada mais, só pode estar errado. Por isso, sofre as consequências, para muitas vezes dizerem: nós somos conduzidos por Satanás, senão não sofreríamos tanto. Ainda mais diz o infante: eu não creio que haja um Salvador, porque quanto mais imploro a ele, mais eu sofro. Se a pureza estivesse na vossa educação, não sofreriam os povos como sofrem. Às vezes, o desespero é tão grande que pedem a morte. Portanto, sigam pelo que vos digo, pelas ordens naturais em primeiro lugar. E o que é aí? Do vosso natural, em último lugar. Tudo que é natural só faz bem e não faz mal. O vosso natural é mal, e por isso vivem sofrendo. E o astral superior não atende a quem não sabe o que diz, a quem não sabe o que quer, por não conhecer o verdadeiro natural.
O racional superior e todos do astral só atendem pelos modos e métodos naturais. Por isso, vigiem as vossas ideias e vejam como errôneas todas elas são. Pensam que o astral admite todas essas contradições, que admite o mal como elemento de prestígio, como vocês admitem? O direito está na base natural das coisas. Fora do natural, tudo é errado. E dentro do natural, tudo é direito. Essas leituras são impactantes. São leituras com a semântica simples, ao alcance de todos, e com um impacto tão enorme. Para quê? Para dar aquela sacudidela. E agora, vamos lá discutir um pouquinho sobre essa lindíssima lição, Todos no Mundo Fora do Natural. Eu acho que só o contexto do título da lição já diz muito, né? Todos no mundo fora do natural, sem exceção. Isso, não é, dona Luzia? Com certeza. Contar um pouquinho? Todos fora do mundo natural. Ele quer dizer o quê? Que o racional superior, ele quer nos dizer o seguinte, que nós estamos fora da nossa base, a nossa base verdadeira, né? Que a nossa origem não é aqui, daqui. A origem é racional. Se a base é racional, somos de origem racional. Então, estamos fora do natural. É mesmo a coisa quando a gente sai de casa e vai para um outro lugar, assim que a gente não conhece, a gente parece que está fora, né? Fora da vamos dizer assim, aproximada da casca do ovo. A gente, né? Então, a gente saímos do nosso natural e caímos aqui nesse buraco, né? Que é esse segundo mundo, porque o primeiro não está aqui. O primeiro não precisa de nada disso. O mundo verdadeiro, porque se a nossa origem é de essência racional, nós não somos de essência artificial, porque tudo que a gente vive aqui é num segundo mundo, um mundo do artifício, criado pela mão do deformado. E tudo que é criado a mão do deformado, a deformação, eis a deformação, não é? Então, que o verdadeiro mundo é um mundo racional, como você fez a citação, bem acima do sol, lá em outras paragens. E se a gente está fora desse natural, aí entra, nós vamos pegar lá na outra leitura. Se estamos fora do natural, como é que a gente faz para sair dessa órbita, dessas flâmulas, toda essa fleuma que foi arquitetado aqui? Com o estudo de cultura racional. Porque estamos fora do natural, já está dizendo tudo. A nossa casa, a verdadeira casa, não é essa. Temos que voltar. O retorno. E é por isso, não é, dona Luzia? Queria fazer um complemento aqui, que a própria ciência e diversas religiões já conseguem entender e provar que a gente está aqui de passagem. De passagem. Por que a gente se transforma, né? A morte é uma transformação. Uma transformação em novos seres, né? Porque a gente, se for naturalmente enterrado, o bichinho come a pele, se alimenta, se fortalece, né? É vidas engolindo vidas ali, né? Então, quando existe, por existir um processo de transformação natural, que é a morte, se evidencia claramente que nós não somos daqui. Porque se nós fôssemos daqui, a gente não morria. Se a gente fosse daqui, a gente não sofria. No entanto, todo mundo está embaixo de sofrimento, de todas as formas, né? E aí, em muitos lugares se diz, você está pagando o que você fez em outra vida. Não só isso. Na realidade, o sofrimento é a maior arma, é o maior meio de salvar o ser humano, porque é através do sofrimento que existe um grande estado de lapidação, de evolução, para que o ser humano possa
se desvencilhar das suas amarras energéticas ilusórias e procurar o que deve ser procurado, que é a razão de tudo. Se você não sabe de onde veio, para onde vai, por que sofre, por que morre, por que adoece, que poder você tem? Que poder nós temos? Nenhum. Então a vida se resume nisso? Nasce, cresce, sofre, morre, nasce, cresce, sofre e morre. Não, não é possível que se resuma só nisso. Claro que não, porque nós não somos daqui. Estávamos todos vivendo no nosso verdadeiro mundo de origem, a nossa base, o mundo racional, onde vivem seres apenas puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, e num determinado momento entramos numa parte desta mesma planície que não estava pronta para entrar em progresso. Ah, mas se eles eram perfeitos, por que tinha progresso? Porque a pureza também tem progresso. E aí você me pergunta, mas que pureza é essa? Vamos entender primeiro o porquê a gente vive aqui, todo esse contexto, para depois a gente ter evolução suficiente para entender um contexto muito superior ao nosso, que é o mundo racional, que está em outras paragens, acima, muito acima, infinitamente acima do Sol, cuja distância é muito maior do que do Sol à Terra. Então, se nós não temos condições de definir nem a nossa forma de viver e o que queremos, nós está querendo entender como vive esse mundo de pureza? Então, em resumo, é muito importante a gente ter essa percepção de que a gente está aqui, sim, de passagem, para evoluir, para conseguir atingir o maior objetivo do ser humano, que é desenvolver o seu raciocínio, se ligar à fase da natureza, que é a fase racional, onde quem governa é o raciocínio e não o pensamento e a imaginação, que são frutos de outra fase da natureza que já se acabou. Então, Josenilda, é como ele está dizendo, todos de base trocada, todos fora da sua verdadeira casa. Aí a pessoa fala, mas por que fala verdadeira casa? Porque o ser humano, se ele tem uma partícula divina, se ele tem raciocínio, é só estudar para desenvolver, para despertar o dorminhoco, como ele pode ser tão sofredor e mortal? Porque a morte foi inventada, foi criada por nós mesmos. Todos os crimes hediondos contra as leis naturais foi criada por nós mesmos. Né? Porque no mundo, fazendo um parâmetro com um mundo ou outro, a gente, pelos estudos, porque pretensão, eu querer falar que o mundo racional é assim, 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 estou estudando para me evoluir e chegar até onde que ele quer, no desenvolvimento total do raciocínio. Então, é muita pretensão quando eu falar assim, porque o mundo racional, assim, tenho certeza que é. Eu tenho certeza, pelo que eu estudo, é. Mas, quando a gente vai optando, tem o livre-arbítrio, porque aonde que não entra? Até no livre-arbítrio, nós não somos... nós temos ainda o direito do livre-arbítrio que não foi tomado da gente. A natureza é tão benevolente nessa parte. Continua com o livre-arbítrio, mas eu também, o Racional Superior veio, em 1900, te dou também o livre-arbítrio de você retroceder ou você seguir em frente. Como eu te dou o livre-arbítrio, está nas suas mãos. Então, o veredicto est. Ou sobe ou desce. Está nas suas mãos, escolha. Porque tudo é individual, tudo parte da gente mesmo. Como ele diz, a salvação individual. Mas como assim salvação individual? Não, você é se salvar, é se limpar das coisas ruins que vocês adquiriram por um lugar que não havia coação de liberdade.
onde havia pureza, havia tudo de bom, vocês não sofriam, uma energia pura, limpa e perfeita. Vocês, por livre-arbítrio, o excesso de vontades, foi entrar aonde não era permitido. Mas entraram, então vai, que aí vai. Olha o que deu. Formou esse campo artificial, essa mecânica artificial. Né? E com tudo ainda, que foi criado pela Mãe Teresa, a fase do pensamento e imaginação, e temos que respeitar. Né? Porque ele fala, respeitar a tudo e a todos, porque todos são filhos de Deus, e somos filhos de Deus, e filhos de uma natureza. E aí a natureza é Deus. Exatamente. E muito dos exemplos que a gente deu aqui, falando sobre o que é viver contra a Mãe Natureza, se aplicam a todos, como ele mesmo diz, todos no mundo fora do natural, inclusive nós. A diferença é que quem tem esse conhecimento na mão tenta fazer diferente, porque segue os ensinamentos racionais e, naturalmente, está, sim, mais unida à natureza, porque está com o livro na mão, o livro da fase racional, que começou lá em 1935. Então, quem tem um livro desse na mão, tem um tesouro dos tesouros para resolver todos os seus quesitos na vida moral, físico, financeiro. E por quê? Porque tudo é energia. A senhora falou muito bem. Tudo é energia. E se tudo é energia, eu tenho que tratar a energia que está do meu lado, a energia que eu penso, a energia do que eu me conecto, né? Com o que eu me conecto, das pessoas que eu tenho algum tipo de conexão, porque tudo é uma troca. Somos aparelhos. Aparelhos transmissores e receptores. Não é? Mas o papo está muito bom. Está ótimo. Muito ouvir essa próxima música. E ela fala de um assunto que são sentimentos que a gente deveria preservar, na maioria das vezes, para que a gente possa, através dele, ir se adaptando e ir se conectando com o verdadeiro intuito da nova fase da natureza. E a gente volta já já. Muitos caminhos andei, muitas estradas abri, muitas muralhas eu vi em cada estrada. Por muitos anos sofri, sem ter nas mãos o que sei. Por muitas vezes chorei, por quase nada. E nas andanças que fiz, uma certeza restou, que esses meus descaminhos a um caminho levou. E nas andanças que fiz, uma certeza restou, que esses meus descaminhos a um caminho levou. Hoje sou um estudante da nova cultura atuante, de um mundo acima dos céus, que mandou seu representante, o emissário lindo de Deus. Vejo essas luzes dançantes, são nossos irmãos habitantes de um mundo acima dos céus, discos voadores brilhantes, clareio a chegada de Deus. Muitos caminhos andei, muitas estradas abri, muitas muralhas eu vi em cada estrada. Por muitos anos sofri, sem
ter nas mãos o que sei. Por muitas vezes chorei, por quase nada. E nas andanças que fiz, uma certeza restou, que esses meus descaminhos a um caminho levou. E nas andanças que fiz, uma certeza restou, que esses meus descaminhos a um caminho levou. Hoje sou um estudante da nova cultura atuante, de um mundo acima dos céus, que mandou seu representante, um emissário lindo de Deus. Veja essas luzes dançantes, são nossos irmãos habitantes de um mundo acima dos céus, discos voadores brilhantes, clareiam a chegada de Deus. Veja essas luzes dançantes, são nossos irmãos habitantes de um mundo acima dos céus, discos voadores brilhantes, clareiam a chegada de Deus. De Deus. Salve a todos! Estamos Salve. aqui de volta, fazendo mais uma conferência para esse programa, mais um bate-papo racional para esse programa chamado Mulheres Racionais, que traz aqui uma nova formatação, uma formatação onde você pode nos ouvir e interagir visualmente conosco, em função de poder agora ter o vídeo também, não só o áudio. E a gente conta muito com vocês, comentando, sugerindo assuntos, sugerindo convidados. Por que não sugerir convidados? Convidados que possam, sim, falar de cultura racional, de preferência mulheres, porque somos um programa de mulheres, e as mulheres, elas têm o seu contexto diferente, não é? Contexto de administrar sua família, dos filhos, muitas trabalham fora. Então, a gente quer aqui dar visibilidade de que você, que é mulher, estudante de cultura racional, pode sim desenvolver o seu raciocínio com todas as atribuições e atividades que você, como mulher, tem aí na sua vida. A gente está falando aqui, Dona Luzia é mãe de 2 filhos, Dona Luzia? 2 filhos. Tem 2 filhos, eu também tenho 2 filhos, né? Também trabalho, Dona Luzia também trabalha, mas somos estudantes de cultura racional. E este é o grande segredo, a gente saber se organizar racionalmente para que a gente possa evoluir como ser humano aqui presente e também ter o equilíbrio da nossa vida aqui em matéria, para que naturalmente tenhamos o prolongamento dos anos de vida. Como assim? Prolongamento dos anos de vida? Sim. Se eu tenho a energia mais poderosa do mundo, através das palavras do livro Universo em Desencanto, esse livro representa a energia racional, que é a energia mais poderosa do mundo, e no momento que eu estou em contato com essa energia, eu estou me tratando sim, estou tratando o meu campo vibracional, o meu campo energético, todas as questões e dificuldades da nossa vida. Porque a gente está tratando com uma energia pura, limpa e perfeita. E ninguém mais que uma energia pura, limpa e perfeita do nosso verdadeiro mundo de origem para poder, sim, tratar e trazer tudo de bom para a nossa vida. Não é, Dona Luzia? Com certeza, sim. Agora vamos àquela lição, mais uma lição, que fala, sim, sobre a ordem natural das coisas. Essa lição se encontra no amarelão,
é uma lição chamada O Natural do Mundo é Torto, na página 105. Abre aspas. A ordem natural das coisas é dada pelos problemas que as coisas são. O regime natural é o regime bom, mas os atrasados levam a mal aquilo que é de natural. O que é de natural está acima de tudo. Está mais do que direito. Mas adotaram o que não é natural como natural, e por isso, eis aí as confusões, os desentendimentos, os choques sem motivos que poderiam ser evitados se não adotassem o que não é natural como natural. Eu vos pergunto, a vossa educação é natural? O vosso modo de proceder é natural? E eu mesmo vos respondo, não. O que é natural, vocês encaram como erro. O que não é, como certo. E por isso vivem todos errados, e por assim viverem, é que o sofrimento brilha entre todos, tragando a todos. Portanto, a vossa educação não é natural. O vosso regime não é natural. Enfim, tudo nesse mundo está fora do natural. E quem está fora do natural não tem razão de reclamar o que é natural. Sabem muito bem que a vossa educação, instrução e modo de viver é torto e errado. Por isso está aí, nessa educação, nessa instrução, nesse modo de viver, onde impera a inveja demasiada, o ciúme demasiado, o estrangulamento, a ganância, a cobiça, a traição, a falsidade, a instabilidade e a insatisfação. Nunca estão satisfeitos com o que têm. Enfim, todos em ruínas e a julgarem tudo isso como natural, quando são vítimas, se queixam, blasfemam, maldizem-se e ficam enfurecidos. Eis aí o vosso natural todo torto, cheio de miséria, de desgraças, de dor, por se basearem nesse natural que ninguém aguenta. O verdadeiro natural condenam, e esse vosso natural, que é condenado pelo astral, aceitam e abraçam. Por isso, sofrem de todas as formas e de todos os jeitos. Maravilhoso. Isso. Fecha aspas. Vamos comentar, dona Luzia? Passa a palavra para a senhora. Essa visão natural do mundo é torta, é muito linda. Aí, no último parágrafo, fala que o astral, o que é condenado pelo astral, aí adotamos, né? Aí vamos nós, mais uma vez, dando cabeçadas, adotamos. E é condenado pelo astral, não é? Isso. E a gente abraça esse jeito torpe, errado, errôneo, animalesco, como certo. Sim. É igual uma mãe fala com o filho, não vai, meu filho, lá, tal, não é. Ela sente, não vai fazer isso. Aí, vou. E dá com os burros lá. Então, como o Racional fala lá atrás nos livros e adiante também, fomos advertidos, estamos sempre, Josenildo, olha, sendo advertido. Tem alguém pego de surpresa? Não. Porque a natureza, Deus é benevolente, é só benesse. Essa é a terceira advertência. Estamos na terceira advertência. Porque a primeira foi quando fomos chamados a atenção. Entramos pela parte onde não estava pronta para entrar em progresso. A segunda foi no alfabeto de astrologia, onde muitos foram chamados a atenção e voltaram ao seu verdadeiro origem. Os obedientes voltaram. Os obedientes voltaram. Nós somos os desobedientes, porque ainda estamos aqui. E agora tem a terceira chance, que é o livro, o estudo do livro de cultura racional.
para que possa desenvolver o seu raciocínio mais rapidamente. Por que mais rapidamente? Porque a própria fase da natureza já está cuidando de desenvolver o raciocínio. Então, trabalha a natureza, com a sua fase, trabalha a energia racional que está no universo, trabalhando fortemente para a evolução dos habitantes, e o livro, o estudo de cultura racional. São as 3 forças mais potentes para que possa desenvolver o raciocínio do ser humano. Pois é, Então, não percam tempo. Pode falar, dona Luzia. Não pode concluir, Josenilda. Não, eu estava falando, então não percam tempo, porque a ordem natural das coisas, ela está aí. E o vivente sofre porque quer contrariar a ordem natural das coisas. E aqueles que, pegando um gancho lá na sua leitura aí, do Racional Superior, aqueles que voltaram estão lá com o seu progresso de pureza. Sim. Aqueles que continuaram com a viagem, estão aí, né? E, igual você está falando aí na leitura, que o livro A União dos Seres, as coisas da natureza, as coisas da verdadeira natureza equilibrada, racional, não aceita isso. Não, as coisas têm, como ele diz, pegando outro gancho lá, as badaladas são para todas as cabeças. As badaladas do astral. As badaladas do astral são para todas as cabeças. Mas nem todos querem ouvir. Não tem tempo. Não tem, ele não está tendo o infante, aí vamos lá, o infante, ele não tem tempo nem para ele mesmo. Ele vai ter tempo quando ele acordar, onde que eu estou, meu Deus? Esse livro, bem que fulano já fez a propaganda para mim, esse livro é muito difundido, ele é muito explanado. Aí vamos lá no Conhecimento das Vivências com a Natureza, ele fala da divulgação, do conhecimento, quando a gente começa a estudar, a gente passa a amadurecer, conhecer essa mecânica energética aqui de baixo, para poder conhecer outras. Primeiro, você conhece, você tem que conhecer aquilo que você está vendo, para depois você saber sair para fora para conhecer lá a energia. Né? Então, está tudo palpável. O mundo físico. Agora, aquele que a gente não vê, aí entra, né, Josenilda, a metafísica. Temos que prestar atenção nessas forças que somos regidos por ela. Elas nos governam, e quando a gente é inconsciente, ela faz da gente o que bem entende. Marionetes. Então, nós temos que ser regidos pela força racional. Né? Marionetes desse campo energético. Marionetes desse campo eletromagnético. O racional não quer isso, porque na fase racional, nós somos comandados pela energia racional ligados. Né? O aparelho é conduzido, a energia dele está ligado. Se você se liga nas fases do chão, é aqui mesmo, seu mundo é aqui. Agora, se você se liga no alto, aí é outro contexto. A energia muda, Totalmente. O que quer dizer para a gente nas entrelinhas, porque nas entrelinhas que está a chave. Porque nas entrelinhas não é que você leu com sentimento. Quando você fala, nossa, isso está nas entrelinhas, você olhou, viu ali, ele falou naquele parágrafo, e você conseguiu conectar, sentir, né? Sintonizar a leitura. Isso aí. Então, tudo está... muito valor. Quando ele fala leia, releia, não é para cansar a pessoa, é porque tudo está nas entrelinhas, porque tem muita coisa que vai passar despercebido. E é verdade. E quando no reler, vão descobrir. Passa despercebido mesmo, porque nós estamos tão ligados nesse outro campo que a gente não consegue ler pequenas nuances, pequenas percepções, que são os sinais que a natureza nos dá. Esse papo está muito bom. Tá. A energia está maravilhosa. Nós, a gente renderia mais, mas a gente tem uma programação que a gente precisa cumprir.
E aí eu queria pedir, então, dona Luzia Macieira, as suas considerações finais, né? Qual é a mensagem que você fecha aí para o nosso público, que você direciona, né, para o nosso público, para que ele possa, através dessa mensagem, ter um pensamento mais crítico, né? E, quem sabe, investir nas suas próprias ações, dando sequência e direcionamento para estar, sim, alinhado à natureza, na fase racional. Então, dona Luzia, conta para nós um pouquinho da sua mensagem final e seus agradecimentos, por favor. Josenilda, então vou agradecer por esse momento energético, racional maravilhoso, que isso é um bálsamo, né? É um bálsamo, é maravilhoso. Muito bom falar da cultura racional, divulgar, sabatinar, né? Maravilhoso. E eu vou deixar só essa pequena mensagem que está no livro, porque tudo que a gente fala, está tudo dentro do livro, do contexto, a gente tem que falar. Quanto mais fala, mais tem que falar, não é, Josenilda? É que a vida tem solução para todos os problemas. Nada fica sem solução. Nada, nada. Isso são as palavras do racional superior, do mundo racional e da Terra. Seu Manuel Jacinto Coelho. A vida tem solução. A vida não parou aqui. A vida está lá em cima, a vida, né? O nosso mundo racional. Vida, estou falando de vida, viver eternamente. Eu não estou falando de morte. Porque com o racional não existe morte, né? Que lindo. Então, a vida, o que vem no meu raciocínio, a vida tem solução para tudo. E só que, para solucionar todos os casos da vida, é preciso que aquele que vai nos ouvir leia o livro Cultura Racional, O Universo e Desencanto, o saber por que o título do livro, Universo e Desencanto. Porque cultura racional, né? Não te ouvi, Josenilda. Não te ouvi. Não te ouvi. O porquê do ar, o porquê da chave, né? É o porquê de tudo e de todos. Aquelas interrogações que a gente traz lá, vamos dizer, lá do berço, mas que não é do berço, é lá de Transmontana Eras. Então, tudo é definido, tudo, desde a origem. Então, a vida tem solução. A chave está no livro. É só querer ter o interesse, o amor, mesmo que venha por curiosidade, mas todos vão pegar no livro. E eu continuo dizendo, a vida tem solução, porque nós estamos na fase do raciocínio racional. E com o raciocínio, quando ele chega, é igual a luz. Tudo brilha. Esse livro, quando pegamos o livro, nunca mais seremos o mesmo. Nunca mais seremos o mesmo. Porque chegou essa alavanca. A maior alavanca do mundo é a alavanca racional. Onde ela chega, tudo brilha. Porque a fase racional, ela veio para ficar. E quem está raciocinando, está dentro do contexto racional, brilhando cada vez mais e mais. Nada muda. O que é do raciocínio é do raciocínio. Aqui na mecânica artificial, muda. Tudo muda. Né? Tudo muda. Mas a fase racional não. A fase racional tem função. A fase tem base, tem lógica. E com provas e comprovações que o autor do livro Racional Superior tem base, tem prova e comprovação, e ele prova nas entrelinhas. Basta estudar e conhecer a cultura Universo e Desencanto, a cultura racional. É isso aí, dona Luzia. Muito obrigada. E eu vou agradecer também. Grandioso, né? Porque é um fechamento grandioso, suas palavras, muito benditas, com muita profundidade, com muito estudo racional. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu te agradeço. Programa. Eu te agradeço, também agradeço a direção, né, do Retiro Racional, agradeço você por sabatinar a tete, muito bom, né, para o nosso amadurecimento, a nossa evolução, né, que tudo é evolução. Parou no tempo,
Parou no tempo, está parado, está lá na idade da pedra. Então, é isso. Muito bom. Então, está lá naquela fase ainda. Não, nós temos que caminhar. A natureza está correndo, ela tem pressa, tem muita pressa. Então, Tem pressa e por isso que a gente cada vez mais vê aí o sofrimento galopante, né? Galopante. Acorde, né? E possa realmente enxergar com os olhos de profundidade o que está ocorrendo. E então, eu quero também agradecer a sua participação, sua belíssima participação. És uma excelente conferencista de cultura racional, falou de assuntos bem relevantes aqui conosco, e a gente fica muito feliz por ter alguém aqui assim como você. Eu peço aos ouvintes, aos nossos audientes aí, que comentem, que curtam, que aproveitem esse programa, sugiram novos programas, novas pessoas, que a gente vai olhar com carinho cada mensagem. O meu muito obrigada. Salve a todos. Salve o Racional Superior. Salve a nossa Mãe Natureza. Salve. E salve Manuel Jacinto Coelho. Salve. Obrigada. Quero dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal. Desencanto, desencanto, veio o livro Universo em desencanto, desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista sem igual. É a luz da salvação da humanidade, é a luz racional, é a luz racional. Está brilhando no universo, uma luz nunca vista sem igual. É a luz da salvação da humanidade,
Desencanto, veio o livro, universo em desencanto, desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Está no ar a Rádio Universo em Desencanto Oficial.